Pronto, gravando. Vamos começar. Vou apresentar minha tela aqui. Vou apresentar o quadro. Deixa eu ver se vai. Pronto, foi. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim, sim. Bora lá pro quadro. Opa, chegando mais gente. Vamos lá. O que é que a gente vai fazer hoje? Nossa terceira aula. A gente vai falar de o finalzinho de funções, algumas coisinhas, e de limite. A gente vai começar a limite. Falar de composição de função, as operações e as composições. Funções inversas. Inversa à direita, inversa à esquerda, e como é que se encontra funções inversas e o que é isso, direita e esquerda. E aí, vamos falar de limite, definição e alguns exemplos. Vamos lá. Começando. Operação de função. Se eu tenho duas funções, uma f e uma g, ambas aqui indo para os reais, ó, o f sai de A e o B e o G sai de B, todos indo para os números reais. Quem é que é F mais G de X? Aqui as coisas vão acontecer normalmente e as funções vão se abrir. Mas a gente tem que ter um pequeno detalhe. O X, que é o elemento do domínio, o domínio dessa função soma, ele tem que pertencer à interseção B. Ou seja, ele tem que pertencer a A e tem que pertencer a B também. Exatamente porque vai aparecer uma f de x e uma g de x. Então ele tem que estar aqui e tem que estar aqui. Não teria sentido falar de soma se eu tivesse um elemento só nesse cara aqui, certo? Da mesma forma, aqui você vai abrir as funções e multiplicar direitinho. Legalzinho. Aqui você vai dividir tudo bonitinho. Essa daqui você tem que ter que sua g de x ela é diferente de zero, porque não existe fração com denominador zero. E também, tanto nessa primeira quanto nessas duas, o x tem que pertencer a A e também tem que pertencer a B. Certo? Professor, Oi. tem como se tem como você fazer com números, tipo exemplo, com números? Certo. Deixa eu ver se eu botei algum exemplo aqui. Botei não. Bora lá. É... Bora lá. Bora lá. Exemplo. Eu vou pegar uma função f de x, f, que sai dos... Vamos botar um conjunto aqui. Um exemplo bem básico. O A é esse conjunto de números, que é a reta. O f de x é igual a 6x. Para o x pertencente a A. E eu vou chamar de B esses caras aqui. E eu vou chamar uma G, que sai de B e vai para a reta. E G é igual G de x é igual a 2x. Vamos lá. Vamos ver quem é f mais g de x, certo? Qual é o cuidado que eu falei? Qual é o cuidado que a gente deve tomar? O cuidado é, se isso aqui é f mais g de x, a gente quer que vire f de x mais g de x, esses carinhas aqui tem que existir, certo? Então, esse x
é o mesmo, tanto para f quanto para g, certo? Então, f de x, f mais g de x é igual a f de x mais g de x para x igual... Quais são nossas possibilidades? Nossas possibilidades são os x, os elementos, que estão na interseção. O que é a interseção? Estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, qual é o BO? O BO é eu botar f mais g de 2. F mais g de 2. Certo? F mais g de 2, entre aspas, seria isso aqui. Certo? Só que g de 2 não existe. Por quê? Porque a g está definido no conjunto B e não tem 2 aqui dentro. Ok? Então, as operações só vão valer para um x que esteja lá dentro dos dois. Quais são os números que estão em comum? É o 5 e o 6. 5 e o 6. Então, só vai fazer sentido a gente falar de f de x, f de f mais g de x, quando o x for 5 ou 6, certo? Então, o que é que vai aparecer aqui, por exemplo? Vai aparecer o f de 5 mais o g de 5. Quanto é o f de 5? 5 está dentro dos caras que eu posso multiplicar por 6. 30. Então, e aqui vai aparecer 2 vezes o 5. Vai aparecer 30 e 10. 30 mais 10, 40. Ficou claro? Quem pediu aí para fazer o exemplo? Eu não... Só Sim, escutei uma ficou. voz de menino. Ficou, né? O problema... E professor, Oi. e se tipo pedir a resposta, né? F mais G de X, tem que botar todas as opções, tipo, tem que botar como se fosse X5 e X6, é? Não, f mais g de x, aí ele vai te dizer de qual é o x. Se ele te Aí ele perguntar vai quanto dizer, né, é... de qual é o X. Isso. Ele vai Entendi. dizer de qual é o x. Porque repara que tu não só somou, certo? Ou sim? Sim, né? Só somou. Então, tu vai poder botar. Quanto é f mais g de x? Vai dar 8x, né? Para quais x? Aí tu vai botar f mais g de x é igual a f de x mais g de x, que é igual a 6x mais 2x, que é igual a 8x. Para x igual a 5 ou 6. Certo? Sim. Tranquilo, né? Esse era o lance de função composição de operações. É só esse pequeno detalhe. Vamos olhar aqui, ó, se fosse f vezes g de x, ele seria f de x vezes g de x, que é igual a 6x vezes 2x, que dá quanto? Dá 8x ao quadrado. Aí você vem para 12, professor. 12, faz. Para x sendo 5 ou 6. Certo? Divisão do mesmo jeito. Divisão não tem problema, porque qual seria o problema da divisão? É ter um denominador zero. F dividido por g de x. Aqui vai aparecer f de x dividido por g de x, que vai aparecer 6x sobre 2x. Isso aqui você vai cancelar e vai dar 3. Isso aqui é uma função constante igual a 3. Certo? Para todo x na interseção. De novo, para x igual a 5 ou 6. Certo? Ficou beleza aqui a operação? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim. Bora para frente. Professor, mas Oi. se no domínio de GX tivesse zero, aí já não seria assim, né? Aí já não seria... Aí é o seguinte, se no domínio de g de x tivesse zero,
Só ia ter problema se o 0 também tivesse no domínio da F, certo? Porque aí a relação tá valendo por 2, né? Isso, a relação tem que valer para um cara que está tanto no A quanto no B. Aí o que é que aconteceria se eu tivesse 0 aqui e 0 aqui? Aí em todas as outras alternativas eu ia poder botar o 0 menos nessa, certo? Beleza. Porque o G de 0 seria 2 vezes 0, que é 0, certo? Mas se fosse uma situação, por exemplo, assim, se o 0 estiver no domínio, tá ok, certo? Não zerou o G, não zerou a imagem. Vamos lá, falar de composição. Composição de função. Você já deve ter ouvido falar disso aqui. F, bola, G. F de G de X. Ou G, bola, F. Aqui tem um X. De X. G de F de X. Mas o que é isso? A composição é como se você tivesse dois caminhos e você estivesse pegando um caminho que pega eles dois juntos, certo? É o seguinte. Vamos lá. É como se eu tivesse aqui um A e um B. Deixa eu ver se é uma coisa. E aqui eu tivesse bem aqui em outro lugar um C e um D. O que que acontece? A F vem para cá, certo? A G vem para cá. De C para D. De A para B. Agora, o que é você compor? Você compor, você tem que obedecer a seguinte regra. Para você compor duas funções, o domínio dessa função de dentro, por exemplo, eu vou fazer aqui o caso F, bola, G, que é F de G de X, certo? O outro caso é bem parecido. Então vamos lá. Uma coisa bem direta. O F, ele se alimenta de gente do A, certo? Para poder ele gerar imagem, eu tenho que pegar um cara aqui dentro, correto? Aí o que é que acontece? Para eu pegar um cara aqui dentro e ele ser um G de X, esse cara que está aqui dentro tem que fazer parte dessa imagem, certo? Vou botar aqui imagem de X, de G. Então, o que é que vai acontecer? Esse X bem aqui de dentro, ele vai sair daqui, ó. Vai sair daqui, ele vai para cá, pro G dele, que tá bem aqui dentro. M de G. E aí ele vai dar uma resposta aqui em B. Vamos lá. De novo. Você precisa do seguinte. Agora eu vou fazer o desenho. Aqui é a G, né? Eu estava com o conjunto C. E aqui é a G. Bem aqui eu tenho que ter o D contido no A. Tipo assim. Assim. É tipo, a imagem de D tem que estar no domínio de A. Isso. Isso, é exatamente isso. A imagem da G tem que estar dentro do domínio da F. A imagem, eu vou chamar essa parte de baixo aqui todinha de D e esse conjunto grande é o A. E aí tem vários pontinhos. E aqui eu tenho a F. A F sai de A em B. E professor, faz aí com o número, por favor. Calma aí, calma aí, calma aí. O que é que tem que acontecer? A G, para a gente falar de F, de G, de X, o X, que é o elementozinho inicial, ele tem que estar aqui no domínio da G para poder existir G de X.
Aí, certo, existiu g de x está dentro do contradomínio. O contradomínio, por sua vez, está dentro do domínio da f. Então, g de x pertence a A. G de x pertence a A. Então, faz sentido falar em f de g de x. Certo? Então, a f, bola G, ela é definida do C para o B. C para o B. E ela pega um x aqui no um x aqui no C e leva para o f do G de x. Certo? Bora lá. Normalmente, as funções não estão definidas nos reais, dos reais nos reais, então não vai haver muito problema. Exemplos. Se eu pegar uma f de x, uma f definida dos reais nos reais, levando x em x sobre 2, certo? E uma g saindo também dos reais nos reais, levando x em 7x, certo? Não, vou botar aqui um quadrado. X ao quadrado mais 1. Esse aqui é só representação, viu? Aqui eu estou dizendo que f de x é igual a x sobre 2. E que eu estou dizendo que a g de x é igual a x ao quadrado mais 1. Aí eu pergunto, como é que eu componho f bola g? F bola g é a mesma coisa de f de g de x. Certo? Esse problema de domínio que eu falei, quase nunca ele vai acontecer. Quase nunca. Normalmente as funções são assim, definidas dos reais nos reais. E aí quando você compõe, tá tudo ok. Então vamos lá. O f do g de x, certo? Eu vou fazer de dois jeitos aqui, vocês dizem o que fica melhor na cabeça de vocês. Eu vou fazer o jeito. Eu vou chamar isso aqui. Eu vou usar um artifício. De y. F de y. Por definição, f de y é igual a y sobre 2. Certo? Só que quem é y? Y é g de x. Então, quem é x é x2 sobre x2 mais 1 sobre 2. Beleza? O outro jeito seria eu fazer direto. Quem é f de g de x? É isso aqui. Então, quem é isso aqui dividido por 2 é isso aqui. Tá claro? Alguma dúvida? Sim. Vamos lá. E se fosse o contrário? Em vez de f bola g, fosse g bola f de x. O que acontece? Isso aqui é g de f de x. Certo? De novo. O que é isso aqui? A gente vai pegar o f de x, que é esse rapaz, e vai jogar ele bem aqui dentro. Então vai aparecer x sobre 2 ao quadrado mais 1. Isso aqui é igual. Beleza? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Todo mundo Acho que sim. calado, então todo mundo entendeu, né? Sim. Isso aqui é só uma questão de encaixe. Isso aqui que eu estava explicando é só uma questão de encaixe. E, Essa professor, imagem. Oi. isso aí pode. Um exemplo pode ser a fórmula de Bhaskara tendo a fórmula do delta dentro dela? Se elas fossem encaradas como. Como é que eu vou explicar? Sim, eu tô entendendo o Funções que tu tá separadas. falando. Sim, poderia. O teu pensamento faz sentido, mas a rigor não acontece. Mas teu pensamento faz sentido, é como se tu tivesse uma composição. Porque é como se tu Certo. tivesse tu tem teu x' lá, né? Igual a menos b mais ou menos raiz de delta, né? Sobre 2a. E aí esse delta, ele tá em função lá b ao quadrado menos 4ac.
Então é como se fosse uma função composta. É a mesma ideia. Você resolver uma coisa e jogar dentro da outra. Vai ter mais uns exemplozinhos aqui pra gente mexer. Vamos lá. Encontre as funções compostas abaixo. F de x igual a x3. Todas as funções que eu botei aqui, elas são dos reais nos reais, certo? Então não vai ter nenhum problema de domínio. Vamos ver quem é F, bola G, de X. De novo, é F de G de X. É o que eu vou fazer. Vou pegar G de X e vou botar dentro da F. Quem é isso aqui? Quem é G de X? É 4x quadrado. 4x quadrado. E a gente vai olhar o F de 4x quadrado. A gente vai pegar e vai dar 4x elevado a 3. Isso aqui dá 4 elevado a 3 vezes x elevado a 6. E aí, quem é que tá bom da cabeça aí? Quanto é isso aqui? Quatro x elevado a 9? Quanto é 4 elevado a 3? 64. É 104. É 104x6. Então, essa é a função f bola g de x. Agora, qual é a função g bola f de x? É g do f de x. Que é quanto? G de x3. Quanto é g de x3? É você pegar 4x3 quadrado. 4x6. Certo? Vocês percebem que as coisas, quando eu boto G bola F e F bola G, as coisas não são iguais. Certo? Vamos lá pro próximo. E essa daqui, minha função for E elevado a X. Como é que fica? F. Vamos ver primeiro F bola G de X. Aqui fica F do G de X. Quanto é o G de X? Isso aqui é F de X ao quadrado. Aplicando X ao quadrado aqui, a gente tem E elevado a X ao quadrado. Pronto, morreu. Agora G bola F. A gente fica com G de F de X, que é igual a G de E elevado a X, que é E elevado a X ao quadrado, certo? E elevado a X ao quadrado vai dar elevado a 2x. E elevado a 2x, exatamente. Vamos ver se tem mais um, não. Pronto. Encerrando composição de função. Alguém tem alguma pergunta? Nenhum. Tudo tranquilo? Beleza, né? Nós temos 25 aqui participando. Todo mundo entendendo. Tá gravando, tá? Beleza. Bora lá. Agora a gente vai falar de função inversa. Agora que a gente tá no quadro 9, ainda tem alguns. Função inversa. Para a gente falar de uma função inversa, a gente tem que falar de uma função injetiva. Ela só vai ter sentido ter inverso quando ela é injetiva, nessa definição aqui. Certo? Então, basicamente, o que é uma função inversa? Não sei se vocês lembram lá do ensino básico. Mas uma função inversa, ela, entre aspas, ela anulava a função principal. Por exemplo, f de x igual a x quadrado. Qual é a função inversa? A f de x a menos 1, isso aqui é a função inversa, é raiz de x, certo? Por quê? Porque quando eu fizer o quadrado da raiz, eu vou morrer no mesmo cara, certo? Tipo assim, quando eu fizer f
de f menos 1 de x, isso aqui é o quê? É o quadrado da raiz. Isso aqui é o próprio x, certo? E aí a gente chama isso aqui de identidade. Identidade é quando a coisa vira o próprio elemento, certo? Então, isso é a característica principal de uma função inversa. Ela, entre aspas, ela mata a função, voltando só pro elementozinho, pro carinha, pro xzinho. Então, vamos lá. Seja f uma função injetora com domínio A, imagem B, vou escrever aqui, é f, ela sai de A e ela vai para B. Sua função inversa f a menos 1, ela tem que fazer isso, né? Então, f a menos 1, ela sai de B e tem imagem A. E ela é definida por f a menos 1 de y é igual a x e f de x é igual a y. Para todo y em B. Show. Pronto. Tá aqui. Vamos lá. Se eu tenho uma f que sai de A em B injetora, eu tenho um pontinho aqui, x. Certo? Desse pontinho aqui, x, eu tenho esse pontinho aqui, f de x. Certo? E aí eu tenho minha função inversa. Ela volta. Então, a função inversa, f a menos 1, f a menos 1, ela sai do B e volta para o A. Certo? E o que é que ela faz? Ela devolve o f de x para o x. Então, f a menos 1 de f de x é o x. Tá ok? O que é que essa propriedade está falando bem aqui, ó? Com outras palavras. Isso aqui, ele está dizendo exatamente isso que eu estou falando aqui, ó. Por quê? Porque ele só bota um nomezinho. Ele está dizendo que isso aqui é igual a y. Então, ele está dizendo que f de x é igual a y. Então, f a menos 1 de y é x. É exatamente isso aqui, certo? Só você trocar o y por f de x. No final das contas, o que a função inversa faz, ela pega e devolve a imagem para o próprio elemento, certo? Ela está pegando x, a função vai no f de x, a função inversa volta do f de x no x. Esses quadrinhos eu estou pegando do livro de vocês, do Stuart, viu? Lá tem algumas coisinhas a mais também, se vocês quiserem ler, mas tudo que é de suma importância eu estou trazendo para cá. Isso aqui, ó. O domínio da f a menos 1 é a imagem de f. Faz sentido, por quê? Porque ela não está se alimentando de funções, de carinhas, que são imagem de alguém, certo? Então, o domínio da f, esse b bem aqui, ele é a imagem da f, certo? Eu botei B o conjunto grande, mas ele pode ser só uma restrição desse conjunto grande. Beleza? O também vale isso, né? A imagem da f é menos 1. A imagem da f menos 1 é quem? É o x. Então tem que ser o domínio da f, que é de onde saem o x. Certo? Existem dois tipos de função inversa. Dois tipos entre aspas. Vou voltar bem aqui. Existe uma função que ela faz isso. E existe uma função que ela faz isso. Certo? Vocês percebem a diferença? Isso aqui é f menos 1 bola f. E isso aqui é f bola f menos 1. A gente acabou de ver que as coisas elas não são iguais. Certo? Então, a gente classifica como inversa à esquerda e inversa à direita. Inversa à esquerda, inversa à direita. Certo? Quando a gente fala de inversa à esquerda e à direita, a gente diz que toda função injetiva possui
pelo menos inversa à esquerda. Quando a gente fala de função inversa à direita, toda função sobrejetiva possui pelo menos inversa à direita. O que é isso? É isso que está bem aqui. Certo? Ficou estranho. Inversa à esquerda é uma função que quando eu jogo a f dentro, ela vira o x. Certo? E a inversa à direita, eu tenho que pegar e jogar dentro da f. Certo? Existe a diferença entre fazer isso e fazer isso. Certo? De novo, isso são detalhes. Grande maior parte das vezes. Esqueci de falar uma coisa, né? Se uma função para ter inversa à direita, ela tem que ser sobrejetiva, e para ter inversa à esquerda, ela tem que ser injetiva, o que acontece se ela for bijetiva? OBS. Se uma função é bijetiva, grande maior parte das vezes, das funções que a gente vai trabalhar, mas quase todas, a gente vai trabalhar com funções bijetoras. Se uma função é objetiva, então a inversa. Se ela é objetiva, ela é injetiva e sobrejetiva, certo? Então ela possui inversa à esquerda e à direita. E isso acontece e isso acontece. Quando ela é objetiva, as duas são iguais. As inversas à esquerda e à direita são iguais. Beleza. Eu vou voltar bem aqui para vocês verem como eu não estou mentindo. Cadê? Quando eu falei de raiz. Eu tinha falado bem aqui. Paguei. Eu falei, se eu tenho uma f dos reais nos reais, e a f de x, ela é x ao quadrado, a minha g de x, que é raiz de x, ela é inversa tanto à direita quanto à esquerda, porque essa função aqui é bijetora. Certo? Observe que eu vou compor assim e eu vou compor assim e vai dar a identidade. Identidade é o próprio elemento. Quanto é f de g de x? É a raiz de x ao quadrado. Isso aqui é o próprio x. E isso aqui é o x ao quadrado dentro da raiz. Certo? Que é o próprio x. A gente fala dos positivos. É essa a ideia. Agora a gente vai encontrar inversas para funções abaixo. E aqui eu quero mostrar para vocês como é, na prática, que a gente encontra a função inversa. Certo? Aqui a gente vai usar um pequeno artifício. O artifício vai ser chamar f de x de y. F de x a gente vai chamar de y. Então, a gente vai fazer devagar aqui. Eu vou chamar f de x de y. Então, f de x é igual a y. E aí, meu objetivo agora é, se eu tenho que y igual a x3, meu objetivo agora é isolar o x. Então, eu vou ter uma função inversa, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a operação inversa. A operação inversa disso aqui, eu vou tirar a raiz cúbica de y e vou encontrar x. Pronto. Então, minha função inversa é essa daqui. Minha função inversa é uma g de y que leva y
em raiz cúbica de y, certo? Sempre lembrando que estou chamando y de f de x. Então, quando eu fizer g de y, que é igual a g de f de x, eu vou botar o quê? Vou botar a g, raiz cúbica, de x ao cubo, que é o próprio x, certo? Vale também o contrário. Se eu fizer... Não, essa aqui não vai dar certo não, porque eu tenho uma falha nela. Mas a ideia essa é a função inversa, essa é a função inversa dessa, certo? Tem mais, eu acho que dois exemplos aqui. Esse exemplo aqui é bom. A gente vai falar de limite. Deixa eu ver aqui que horas são. São 10:09, tá de boa. Alguém tem alguma pergunta? Tô falando muito rápido. Tranquilo. A gente vai chamar isso aqui de y, f de x de y. E aí a gente vai ter que y é igual a raiz x menos 2 mais 7. Agora a gente vai isolar o x. Manda o 7 para cá. X menos 7 igual a x ao quadrado, x menos 2. Eleva os dois lados ao quadrado. Aqui eu vou ter y ao quadrado, menos 14y, mais 49 igual a x menos 2. Agora eu jogo 2 para cá. Então, mais 51. Isso aqui é igual a x. Pronto. Essa aqui é a nossa função inversa. Então, minha nossa função inversa é uma g de y igual a y ao quadrado menos 14y mais 51. Aqui eu vou pedir para vocês acreditar que tá certo, porque eu não vou fazer esse teste não. Se eu for botar isso tudo aqui dentro, vai dar uma porrada de conta. Ou não, né? Mas vamos lá. Caso vocês não acreditem em mim, vou mostrar. É prova real, né? Se eu pegar g e f de x, g e f de x, eu tenho o quê? Eu tenho aquilo ali ao quadrado. Não, calma aí. Eu vou pegar o contrário. Vou pegar f do g de x, cara. Isso aqui é igual a raiz disso aqui, x ao quadrado menos 14x mais 51 menos 2 mais 7 fora. Isso aqui vai dar isso aqui, ó. Só trocando x por y. X ao quadrado menos 14x mais 49 mais 7. Isso aqui vai dar raiz x menos 7 quadrado mais 7. Vou matar raiz com quadrado. Que é o próprio x. Então, eu mostrei para vocês aqui que a g é a inversa da f. Pelo menos uma inversa à direita ela é. Agora, inversa à esquerda, se vocês quiserem fazer a conta, fiquem à vontade. Bora para frente. Qual é a função inversa dessa bicha aqui? Que é boa. A gente vai chamar de y. Ela vai dar x menos 1. Vou mandar o 1 para lá, então eu fico com y mais 1 igual a ela vai dar x. Aí vem a pergunta, como é que eu mato ela vai dar x? Eu tenho que passar o ln. Aplica o ln dos dois lados. Exatamente. Então eu vou ter que aplicar o ln, y mais 1 igual ln de ela vai dar x. Lembra que o expoente do ln, ele corre bem para cá para frente, propriedade.
Então, tem que ln de y mais 1 é igual a x vezes ln de e, que a gente já viu que é 1. Certo? Então, a minha função inversa, a essa f, é uma g de y, tá o quê? Ela é ln de y mais 1. Certo? Na hora que eu botar isso aqui, ó, na hora que eu substituir isso aqui por esse y, vou cancelar esse 1 com aquele, o ln vai embora com o e, e aí eu fico só com x. Pronto. Terminamos função inversa. Alguém tem alguma pergunta? A gente vai sair do mundo das funções, propriedades, características e papapá. E aí a gente vai falar de limite agora. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, o Oi. senhor poderia me relembrar o que é ln? Eu não me lembro não agora. ln logaritmo neperiano. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui um quadrado aqui. O que é o ln? Você sabe o que é o log? Quem foi que perguntou o nome? Senhor? Como é teu nome? Juan. Juan, tu lembra o que é o log? Log. Logaritmo, né? Eu sei mais ou menos como Logaritmo é que funciona. na base 10 lá, né? De um Sei, número. sei. De um número x. Certo? Aham. Tu tava aqui na aula passada? Tava. Tu lembra que eu falei que se eu tenho uma base aqui, por exemplo, e aqui eu tenho um x, isso aqui é igual a y. Então eu tô dizendo que essa base x é igual a 10 elevado a y. Essa base sobe e esse cara pendura nela. Certo? Sim. Qual é o lance da ln? O lance da ln é que essa basezinha bem aqui, ela é fixada. Fixada por esse numeralzinho aqui, esse número irracional. O ln é a mesma coisa de log na base E. Certo? Ah, compreendi. O é o que mesmo? É o número... O E é o número neperiano. Número de Ah, sim. Euler, número natural. Tudo é o mesmo cara. Número de ouro, é? Não, número de ouro de Euler. Euler. Ah, sim, sei. Aí o que acontece aqui é, por que virou 1? Porque a gente está pegando o ln de E, tá? Então isso aqui é o ln, o log de E na própria base E. Então a pergunta é, se eu chamar isso aqui de, sei lá, um Z, a pergunta é, quem é Z? Certo? Z é 1, correto? Por isso Correto. que o ln de E é 1. O ln de E é exatamente esse Zzinho aqui. Ele é 1. Em particular, toda vez que Compreendi. tu tiver o log da mesma base, por exemplo, qual o log de 10 na base 10? É 1, certo? Sei. Mas a gente vai mexer muito com log mesmo. Então, log de E mata, vira 1, certo? Outra propriedade importante do ln, já aproveitando aqui o comentário, é o ln de 1. Quanto é que vocês acham que é? O ln de 1, ele está dizendo que é o log na base E igual a 1. Vou chamar esse cara aqui de x. Vou chamar de x não, vou chamar de A. Então, estou dizendo que E elevado a A é igual a 1. Só que 1 é igual a E elevado a 0, certo? Todo número elevado a 0 é 1. Então, estou dizendo que A é 0. Então, em particular, o ln de 1 é 0. Isso aqui pode ser útil mais para frente. Dá um comentário. Vamos prosseguir. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Todo mundo ok? Tá calado, tá achando. Tá tudo tranquilo, tá achando fácil. Agora a gente vai falar aqui de limite. A gente falou na primeira aula que a noção intuitiva de limite. Eu vou repetir ela.
Que é o seguinte. Só um instante. Deixa eu ver aqui uma água. Não sei se vocês lembram, mas eu comentei uma coisinha sobre vizinhança. Fiz até a quadrazinha lá de casa, cheia das casas, dos alunos e tal. Se aquela quadra fosse uma reta, tipo isso aqui, meu pontinho A, ele ia determinar uma certa vizinhança. Uma vizinhança seria quem está próximo dele, assim, na reta, certo? Certo. E aí, o que acontece é que eu nem vou falar de noção intuitiva. Formalmente, o que acontece é, a partir de determinado cara, tão pertinho desse A que eu consiga, o carinha aqui, a imagem desse cara aqui, desse cabinho que eu tomei bem pertinho, ele vai chegar bem pertinho desse Lzinho aqui. Então, nesse L, eu vou ter uma vizinhança, e essas duas vizinhanças estão amarradas. Porque, tipo assim, se eu pego uma vizinhança... Se eu pego uma vizinhança bem pequenininha, desse tamanhozinho, eu vou ter uma vizinhança aqui correspondente. Tipo, se eu peguei aqui bem pequenininho, então esse cara vai começar de bem daqui e vai até aqui. Então essa é a vizinhançazinha aqui. Uma implica na outra. Elas duas estão amarradas. E aí, quanto mais eu espremer para perto do A, mais as imagens vão chegar perto do L. Certo? Fica claro a ideia aqui? É a mesma coisa lá da parede. Aqui eu tenho a parede. Eu tô bem aqui. Aí eu começo a andar metade do caminho, né? Aí eu vou começar a andar, que nem que a gente fez naquele dia. Começa a andar, andei metade do caminho. Agora eu tô aqui. Eu vou andar mais metade do caminho. Mais metade, mais metade, mais metade, mais metade. Eu vou chegar tão pertinho que minha distância vai ser quase zero, certo? Então, é como se esse meu Lzinho aqui fosse o zero pra gente, nessa situação da distância, e eu tivesse aqui uma função f de x igual a distância, e ela estivesse se aproximando do zero, certo? Então, quanto mais eu ando, certo? Mais eu chego perto do zero. Essa é a noção intuitiva, mais ou menos, do limite. Vamos lá, eu vou pegar essa outra imagem bem aqui agora. Observem a função. Essa função aqui, x ao quadrado menos x mais 2. É uma função legalzinha, bonitinha. Observe que quando o x, quando a gente fala o x, são os elementos, os cabinhozinhos. E quando a gente fala os y, são as imagens dos cabinhos. E aí, essas imagens, quando eu chego mais perto do x, tanto por aqui quanto por aqui, as imagens elas vão se aproximar desse ponto aqui, que é o 4, né? Por quê? Vamos lá. O 2 ao quadrado, menos 2 mais 2. Isso que dá 4. Então, o f de 2 é 4. Quando eu vier me aproximando por aqui, esse pontinho vai subindo. A imagem do ponto vai subindo. E quando eu vier me aproximando por aqui, a imagem do ponto vai descendo. Quando ele estiver bem encostadinho, bem pequenininho mesmo. Deixa eu pegar outra cor. Bem pequeno mesmo, bem pequenininho. Dá um zoom nisso aqui, diminui mais. Dá um zoom nisso aqui, diminui mais. Tipo um número 2,0000001. E pro outro lado eu tenho 1,99999999. Bem pertinho mesmo, bem pertinho mesmo. Então eu vou poder dizer que a imagem desses caras aqui estão bem pertinho da imagem desse cara aqui, desse 4, certo? Isso aqui é o limite. É tipo, o que está sendo calculado aqui é o limite, quando essa função, x ao quadrado menos x mais 2,
a gente tem que o x se aproxima tão pertinho quanto eu queira de 2. O que acontece com a função? Ela vai se aproximar muito, muito, muito do 4. Então, o limite dela vai ser 4. Certo? Fica entendida a ideia? É exatamente o que está aqui, ó. Pode ocorrer que a função não tenha a imagem definida assim no ponto. Por exemplo, se eu pegar uma função, deixa eu ver isso aqui. Vocês lembram que a gente definiu função por partes, né? Então, se eu pegar uma função f de x e disser que ela é igual a 1 para todo x diferente de 0 e ela é 0 para x igual a 0. Então, o que a gente vai ter é uma parada tipo assim, ó. Aqui, meu eixo está torto. Aqui é meu eixo. Eixo coordenado. Aí aqui eu tenho o x e aqui os y. Se para todo cara eu vou chamar bem aqui de 1. De 1. Todo cara diferente de 0 ocorre que a imagem dele é 1. Então a gente tem que todo mundo aqui é 1. Opa. Todo mundo é 1. Rapaz. Respeito. Aí o que acontece é, bem aqui no 0, ela tem um buraco. E aí a imagem dela é 0. Aqui no 0, aqui é o ponto 0. E ela tem um buraco. E a imagem do 0 é 0. Aí é onde mora o lance do limite. Porque o limite na situação dessa daqui, ele é bem tranquilo. É só você ver para onde é que a função vai, né? Você joga aqui. Quando ela se aproxima bastante de 2, o que acontece? Vai para 4, tranquilo. Agora, nessa situação aqui, você percebe que a imagem do 0 não é 1. Mas a gente afirma que o limite, quando x tende a 0, da minha f de x é 0. Certo? Professor, mas como assim? Como que é 0 sem que a imagem dele seja 0? É 1, cara. Que é 1. Como que o limite é 1 sem que a imagem seja 0? Vocês concordam comigo se a gente usar essa mesma ideia de aproximação até um intervalo bem pequenininho? Se a gente pegar um x bem aqui, bem pertinho do 0, a imagem dele é 1. Se eu pegar um bem aqui, a imagem dele é 1. Se eu for comprimindo isso até um ponto bem pertinho do 0, só que diferente de 0, tipo... Sempre vai ser 1, né? 1,0001 e o 0,9999, isso, a imagem desses caras aqui vai ser 1. Mas então, quando eu me aproximo, eu posso me aproximar o quanto eu quiser do 0, mas sem chegar nele, sem triscar. Eu me aproximo ali até chegar bem pertinho. Sempre vai ser 1. Mas a imagem dele não é 1, certo? É o que está aqui nesse gráfico aqui, ó. A imagem está lá em cima e o gráfico está todinho aqui e o limite é esse ponto aqui que está em branco, certo? É como se ele perdoasse esse salto, o limite, o saltozinho do gráfico, a mudança, o buraco. Mas enfim, falei demais. Definição formal. Suponha que f de x seja definido quando está próximo do número a, certo? Isso aqui ele bota para ter sentido falar que os números estão bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho. Ele bota esse negócio aqui, ó.
Suponha que a função é definida quando está bem próximo do A, certo? Isso significa que f é definido em algum intervalo aberto que contenha A, exceto possivelmente o próprio A, certo? O que é isso aqui? É aquela vizinhança bem curtinha que a gente pegou, saiu aproximando, 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 e pegou uma vizinhança bem pequenininha. O que ele está dizendo é que existem termos lá, fora o próprio A. Trocando em miúdos, o que ele está falando nessa primeira frase é que se eu apertar esse intervalinho aqui, apertar, 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 o quanto eu quiser, sempre vai ter alguém lá, diferente do pontinho. Então, escrevemos o limite do f de x, quando x tende a A, igual a L. O limite de x, o de f de x, quando x tende a A, igual a L. Se pudermos tornar os valores de f de x arbitrariamente próximos de L, tão próximo quanto quisermos, tornando x suficientemente próximo de A, por ambos os lados, mas não igual a A. Foi exatamente o que a gente fez ali. Isso aqui é só uma definição formal. As palavras estão dizendo a mesma coisa que eu falei, mais simples, ainda agorinha. Arbitrariamente próximos. É tão perto quanto eu quero. E suficientemente próximo também, porque uma coisa empurra a outra, certo? Se eu aperto aqui, a imagem dela vai apertando também, né? Se eu apertar aqui, as imagens vão apertando. E professor, Então, nesse caso aí, qual vai ser a imagem de 0? eu falo mais alto, por favor. E nesse caso aí, qual que vai ser a imagem do 0? A imagem do zero é zero, tá definida aqui. Entendeu? Mas o limite da f de x, quando x chega bem pertinho de zero, continua sendo 1. A imagem não coincidiu com o limite quando eu corri para aquele cara, certo? Aqui coincidiu. Tipo, qual é a imagem? É 4. Quando o cara chega bem pertinho do 2, ele vira a imagem do 2. Porque aqui a função não tem nenhum buraquinho, certo? Não tem nenhum buraquinho tipo esses. Nem esse, nem esse. Mas, se a função tem um buraquinho, pode ocorrer que o limite da função, quando ela corre para o ponto, não bate igual ao f do ponto. Porque f do ponto é 0 e o limite, quando x corre para o 0, está dando 1. Certo? Pronto, agora para encerrar a aula, nós vamos calcular uma porrada de limite aqui. Ver como é que eu estou de tempo. São 9h13, a gente começou 8h15, está dando 1 hora, vai dar 1h15, 1h20. No final aqui, eu deixei algumas questões para vocês darem uma olhadinha. Tem um monte de questão aqui do livro, tudo do livro. Que na aula passada a gente estava falando em exercitar, pegar para ver como é. Então, quando eu preparei a aula, eu já deixei aqui separado algumas questões que vocês podem exercitar o que a gente está praticando, que eu estou mostrando hoje. Certo? Então vamos lá. Como é que a gente... Professor, Oi. como é o nome do livro, por favor? James Stewart. É esse daqui, ó. Cálculo, volume 1, James Stewart. Eu até mandei lá no grupo. Não sei se tá lá no grupo do WhatsApp. Eu não sei se é tu que não tem o WhatsApp. Mas tá lá no grupo. Qualquer coisa tu fala lá no grupo que a gente já envia. Vamos lá. Calcular os limites abaixo. Essa caneta vermelha tá doendo na minha vista. O limite dessa função quando x tende a 2. Aqui, a gente vê que é só a gente olhar. A gente não vai precisar olhar para o gráfico, a gente não vai precisar olhar nada. A gente vai simplesmente fazer a conta. Porque essa função, ela é uma curva e ela não tem buraco. Normalmente, quando a função tem buraco, é quando ela está definida por partes. Certo? Ou, por exemplo, uma função que tem alguma limitação de domínio. Que foi o que a gente falou. Se eu tenho uma função f de x igual a 1 sobre x, é lógico que se o x correr para 0, essa coisa aqui a gente não pode só aplicar, certo? A gente tem que olhar como é que faz. Beleza?
Vamos lá. Esse aqui é um exemplo simples. E você vai só substituir o limite quando o x corre para o 2 dessa função. Você vai olhar quanto é o f de 2 para essa função. 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 3 quartos. E aí, quem é que é bom de somar fração? Mais É 3. 3 mesmo, professor. Pronto, esse é o resultado. Beleza? Vamos para os casos. Esse caso aqui é legal. O que acontece quando o x chega próximo de zero por uma função, que é uma parábola? É só você aplicar. Aí vem a pergunta, qual é a diferença? Quando é que eu vou saber quando é que é só aplicar? Quando é que eu tenho que observar? Quando é que eu tenho que mexer? É simples. Vocês vão já ver. Vocês vão já ver. Mas, por enquanto, a Rocha calcula o f do número. Quanto é o f do zero? É 3 vezes 0 mais 70. E é 70. Isso aqui é simples. Aqui, quando o x corre para 1, o que vai acontecer é que a gente vai ter o mais próximo possível de e elevado a 1, que é o próprio e. Isso aqui tranquilo também. E agora? Eu tenho isso aqui. O que é que acontece? Porque se meu x está tendendo a 3, e isso aqui é o denominador, então eu vou ter um denominador igual a zero, certo? Então eu tenho um problema na minha função. Então eu vou ter que mexer, eu não posso só calcular a imagem. Como é que a gente mexe nisso aqui? Alguém tem alguma ideia? Produto notável lá em cima. Produto notável lá em cima. Eu vou abrir aquele produto ali, certo? X menos 3. Isso aqui é igual a x menos 3, x mais 3. E eu vou cancelar esse cara aqui com esse cara aqui. Eu vou ficar com x mais 3. Quando o x corre para o 3, isso aqui é igual a 6. Tranquilo? Aqui. O que é que vai acontecer? Tem algum problema aqui? Vou esperar vocês dizer. Tem algum problema? Sim ou não? E qual? Tem que ser maior que 2 o x. Tem que ser maior que 0. Tem que ser, o x tem que ser maior que 2? Ou igual, né? Não, acho Sim. que não tem problema não. Não, pô, porque o expoente é par da raiz, então não tem problema não. Vai dar 2 menos 2, aí de 0 é 0. Aí de 0 a 0, exatamente. Não tem problema nessa questão aqui. Não tem problema. Mas o ponto que ele levantou era o seguinte. É uma coisa que a gente vai ver na próxima aula. Vem aqui no gráfico. Se essa coisa vem por um lado, ela tem um comportamento. Se ela vem por outro, ela tem outro comportamento. Limite à esquerda, limite à direita. O que ele estava argumentando era que se esse número vier menor que 2, por exemplo, 1, isso aqui é uma raiz negativa. E esse aqui, a gente falou que não ia mexer, certo? Mas se isso aqui vier por baixo, né? Pela... Deixa eu ver. Se o x está correndo para o 2. Se ele vier do 3, tá beleza. Agora, se ele vier do 1, aí tá estranho, né? Só ia ter nos complexos, né? Isso, aí tu vai entrar nos complexos, aí é outra parada. Mas aqui, nenhum problema. Vamos aplicar, isso aqui deu 0. Lembrando os 3 pontos, né? Que a gente falou lá quando falou de domínio. Denominador, a coisa tem que ser diferente de 0. Ou 0. A raiz, a coisa tem que ser maior ou igual que 0. E o denominador na raiz,
a coisa tem que ser estritamente maior que zero. Então, seguindo a lógica, qual é nosso próximo exemplo? Não, Raiz professor, Oi. essa questão aí, então não tem limite, né? Isso aqui não tem problema não, tem limite. Tem limite é zero. Mas vindo da esquerda não vai dar negativo? Ou é da direita? Vai dar negativo, mas a gente pode pegar ele tão pequeno quanto queira e ele vai dar ele vai estar próximo do 2, mesmo sem ser um número complexo. Mesmo tendo esse problema, o certo mesmo seria a gente estar falando em limite lateral aqui, certo? Eu teria que estar falando formalmente eu teria que estar falando o limite, ele vindo só por um lado. Se o 2 está aqui, ele tem que vir lá direita, certo? Mas isso aí é coisa para a próxima aula. É só para exemplificar esse lance da raiz. Mas tu tá certo. O limite, quando a raiz está no denominador, né? O que é que a gente faz? O x está correndo para 2, isso aqui está zerando. Isso aqui tem que ser estritamente maior que zero. Estritamente é maior sem o tracinho. Como é que a gente faz aqui, hein? Oi? Como é que a gente faz? Vamos ver aqui. Tem que botar aqui a raiz quadrada de x menos 2 é diferente de zero. Isso. A raiz quadrada de x menos 2, ela tem que ser x quadrado. Aí, de x menos 2 Ou maior que zero. maior total que zero. Vamos ver bem que se dá certo fazer uma coisa. É multiplicar pelo conjugado. A gente não é um problema, né? Deixa eu mudar aqui o problema. Assim. Assim. Eu nem pensei em fazer o negócio, eu só botei. Pronto, assim acho que vai. Vai aparecer x mais 2. O problema não sumiu. Aqui em cima vai aparecer x ao quadrado, x ao cubo. Menos 1 vezes raiz de 2. Vezes 2. Certo. O x ainda está no menos 2. A gente ainda tem um problema aqui. Se eu multiplicar... Eu vou tentar sair do problema. Se eu não sair, eu vou jogar a toalha. Não vou sair não. Eu me apertei aqui, ó, sozinho. Botei um problema que não tá saindo. Não por aqui, né? Sair ele sai. O problema é que eu tenho que usar uma ferramenta lá da frente. E aí tem uma porrada de coisa aqui em cima. Deixa esse problema aqui quieto. Mais na frente, um pouco mais na frente, a gente vai entender como é que a gente resolve uns problemas um pouquinho mais difíceis. Alguém conhece, mas é pela regra de L'Hospital. Só que a gente tem que ver derivada antes. Vamos encerrar com esse exemplinho aqui. Qual é o limite do ln de x quando x tende a 1? Vamos calcular a função normal. Quanto é o ln de 1? A gente falou. Quanto é o ln de 1? Certo. Então, o limite, quando o ln de x tende a 1, o limite tende a zerar. Pronto.
Aqui, ó. Vai ficar lá no Drive, o PDF, se a gente quiser tirar print para olhar algumas questões. Isso aqui lá do Stuart. Próxima aula a gente vai ver limites laterais e vai andar um pouquinho nas propriedades de limite, de soma, adição, soma, subtração, multiplicação, divisão. Vai ser parecido com aquele lance que a gente fez bem aqui, ó. A gente falou bem aqui de operação, né? Na próxima aula a gente vai ver o que acontece com a operação se tiver um limite bem aqui, ó, antes. O que acontece se tiver um limite aqui antes. Aí vai ter as propriedadezinhas. E aí a gente vai ver bonitinho lá na próxima aula como é que vai ser. Eu vou encerrar Professor, aqui. Oi. o que significa a bolinha aquela aberta e a fechada? Tipo, no gráfico? No gráfico. No gráfico. Pra ver se é contínuo ou não, né? É exatamente isso. Continuidade. Cadê? A bolinha aberta assim? Uhum. A bolinha aberta, ela só tá dizendo, ó. Por exemplo, eu vou voltar pro meu exemplo aqui. Minha função está definida por pedaço, certo? Sim. Era para, entre aspas, era para ser todo mundo igual a 1, certo? Só que eu tenho um cara aqui que tá rateando. Ele é o 0, ele tá levando no 0. Certo? O que onde, entre aspas, era para ser a imagem dele, a bolinha ficou aberta. Por quê? Porque a imagem dele não é aqui, é aqui. Que nem isso aqui, ó. Aqui tem todo o percursozinho. Só que bem aqui ela pulou, lá para cima. A imagem dela, nesse ponto, é definida em outro lugar. E aí ficou aberta aqui. Quando a bola é fechada, o gráfico é desse jeito, ó. Bem bonitinho. Quando a bola é, entre aspas, fechada. Certo? Uhum. Beleza? Sim, entendi. Uhum. Pegou aí, né? Mais alguma pergunta? Eu vou encerrar aqui a gravação e a gente vai conversando. Interromper a gravação.